Olá pessoal, prosseguindo o nosso curso, né, de processo estocástico, né, vamos dar alguns exemplos, né, de como caracterizar, né, um processo estocástico. Na última aula, né, nós vimos que nem sempre é possível, né, descrever um processo estocástico analiticamente, né, e caracterizamos, né, o comportamento probabilístico, né, de um processo estocástico. Como a gente pode ver o processo estocástico como sendo uma coleção, né, de variáveis aleatórias. Cada variável aleatória é descrito, né, pela sua função de distribuição cumulativa, né. Então, para cada variável aleatória, para cada tempo, né, eu tenho uma variável aleatória, né, e essa variável aleatória precisa, né, da função de distribuição cumulativa, né, unidimensional. Mas a gente pode ter uma dependência, né, entre duas variáveis aleatórias, né, para cada tempo. Então a gente precisa das bidimensionais, né? E se a gente tiver, né, mais de duas variáveis aleatórias, né, dependentes, a gente precisa da multidimensional. Na realidade, a multidimensional é a descrição completa, né? Mas muito difícil, né, de se conseguir. Para nós em engenharia, né, essas duas, né, são as mais importantes. Bem, na aula de hoje a gente vai dar exemplos, né, de como caracterizar o comportamento probabilístico, né, de um processo estocástico. O primeiro exemplo é uma família, né, de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, né, continuando no tempo, e senoides, né, com amplitudes aleatórias, né, no exemplo que nós já vimos. Hein? Bem, no nosso momento de meditação, né, tem uma frase da Viviane Mosé, né, escritora, filósofa, psicóloga, né, e professora, e ela diz o seguinte, né, conhecimento é troca. Se você não tem com quem trocar, esse conhecimento, né, vai pro lixo. Felizmente não foi o que aconteceu, né, com esse livro aqui, que é A Origem das Espécies, né, de Charles Darwin, né, que foi um marco, né, no conhecimento, no nosso conhecimento, né, humano, né, que mudou, né, o nosso modo, né, de ver o mundo, né, mudou realmente. Hein? E a sua teoria basicamente, né, diz o seguinte, né, que quem é o vencedor, né, na luta pela vida, né, não é o mais forte, hein, mas é o que melhor se adapta. Hein? Então nem sempre, né, o mais forte é o vencedor. Hein? O que se consegue se adaptar melhor, né, ao meio ambiente é o que fica. Hein? Isso é importante. Hein? Bem, vamos para o primeiro exemplo, né, considera um processo x de t contínuo, né, no tempo, como sendo uma família, né, de variáveis aleatórias independentes, né, identicamente distribuídas, né, I e D. Né, basicamente, né, é o processo que a gente consegue descrever nesse, né, processo completamente. Né, e o interessante, né, é que nós temos que o ruído, né, que está presente em todos os sinais elétricos, né, é um processo desse tipo. Hein? Bem, o fato das variáveis aleatórias serem independentes, né, se eu pegar duas variáveis aleatórias, né, diferentes, né, no tempo t1, tj, né, elas são independentes, né, qualquer que seja o i e o j, né, evidentemente que o i é diferente de j. Né. E como elas são identicamente distribuídas, isso quer dizer que no tempo ti eu joguei uma moeda, no tempo tj eu joguei uma moeda, no tempo ti eu joguei um dado, no tempo tj eu joguei um dado. Então elas têm a mesma distribuição, né, probabilística. Então tem as mesmas funções, né, de distribuição cumulativas unidimensionais. Todas elas são iguais. Né, independe, né, de TI, né, independe de TJ. Né, e dessa independência, né, do tempo, né, a gente derruba, né, essa notação e usa essa notação aqui, já que todas elas, né, têm a mesma distribuição, né, f de x, independente, né, do tempo, né, que eu colocar aqui. Evidentemente que o ponto xi, né, tem que continuar. Então, calculando a distribuição conjunta, né, de x de t1 até x de tn, né, n variáveis aleatórias, né, nos tempos t1 tn,
Então isso é a distribuição cumulativa, né, de x de t1, x de tn nos pontos x1, né, até xn. E por definição é a probabilidade, né, da variável aleatória x de t1, né, ser menor ou igual a esse valor, né, x1, até, né, x de tn, né, ser menor ou igual a esse valor, né, xn. Bem, como as variáveis aleatórias são independentes, né, isso é o produto, né, das individuais. Né. Então essa distribuição conjunta aqui, né, essa probabilidade, né, conjunta é a probabilidade das individuais por causa da independência, né. Mas por definição isso é a distribuição cumulativa, né, de x de t1 no ponto x1 e aqui, né, até a função, né, de distribuição cumulativa, né, de x de tn no ponto xn. E como elas são identicamente distribuídas, né, depende de t1, depende de tn, é tudo um x nos pontos, né, x1, xn. Então isso é o produtório, né, de igual a 1 a tn da distribuição do processo, né, x de t nos pontos, né, xi, né, x1, x2, xn. Ou seja, a gente precisa de uma única, né, se eu tiver uma única função, né, de distribuição cumulativa, né, eu tenho todas elas, né, todas as conjuntas, né. Então eu tenho a descrição completa, né, do processo com uma única, né, função de distribuição cumulativa. Bem, o nosso outro exemplo, né, é a nossa senoide aleatória, né, A seno de 2πt1, né, e a aleatoriedade está no A, né, que é uma variável aleatória uniforme, né, entre 0 e 1. Certo? Então, como é, a gente vai avaliar, né, a função de distribuição cumulativa unidimensional e a bidimensional. Então aqui é um exemplo, né, do nosso como é processo, né, algumas funções amostras. E se eu escolher um tempo t1, né, eu tenho a minha variável x de t1, então qual é a distribuição cumulativa, né, de x de t1? Bem, dá para ver que ela é uma variável, né, que vai de 0, né, a esse valorzinho aqui, que é o seno, né, de 2πt1. Certo? Então a minha variável aleatória está aqui. Veja que se eu pegar esse t1 aqui, né, se t1 tivesse sido colocado aqui, né, ela teria, né, uma faixa maior, né, de variação, né, entre 0, né, e esse valor aqui. E aqui é entre 0, né, e esse valor aqui. Então para cada t1, né, eu tenho uma variável aleatória, né, que tem uma função de distribuição cumulativa, né, diferente. Vamos calcular, né. Então a distribuição cumulativa, né, de x de t1 no ponto x1, né, por definição é essa probabilidade. Se eu substituir, né, x de t1 por seno de 2πt1, então isso dá a seno, né, de 2πt1, isso é menor ou igual a x1. E para eu construir, né, essa função aqui, eu faço x1, né, variado de menos infinito a infinito. Agora, gostaria de lembrar o seguinte, né, quando eu fixo um tempo, né, t1, isso aqui, né, é o valor do seno, né, no tempo t1, ou seja, é uma constante, certo? Então isso é uma constante, né, vezes uma variável aleatória ser menor ou igual a x1, certo? Por exemplo, né, se t1 fosse 1/6, né, o valor disso aqui seria raiz de 3 sobre 2, então isso seria a probabilidade, né, de raiz de 3 sobre 2a, né, ser menor ou igual a um determinado valor x1. Bem, temos três casos, né, para considerar: quando o seno de 2πt1 é maior do que 0, quando ele é menor do que 0 e quando ele é igual a 0, né, que é o caso determinístico. Então, para o caso 1, né, se isso aqui é maior do que 0, né, eu posso dividir, né, a desigualdade, né, por seno de 2πt1 sem mudar, né, o valor, né, da desigualdade. Então isso é essa distribuição, né, cumulativa de x de t1, né, é a probabilidade do A, né, ser menor ou igual a x1, né, seno de 2πt1. Como A é uniforme, né, entre 0 e 1, eu tenho a função densidade, né, então isso é a integral, né, de menos infinito a esse valor aqui, né, x1 seno de 2πt1, né, da função densidade, né, e a gente tem, né, essa probabilidade. Mas isso seria maneira, né, de calcular essa probabilidade, né. Mas a gente vai fazer um apelo mais intuitivo, hein?
para você terem uma ideia de ter um sentimento, né, do que a gente está fazendo, hein? Bem, primeiro a gente, para facilitar, né, a gente vai, em vez de usar isso aqui, vai usar um x, né, igual a isso aqui. Então a gente quer calcular a probabilidade de A, né, ser menor ou igual a x, depois a gente substitui, né, de volta. Então a gente vai fazer o x, né, variar de menos infinito a infinito. Então a gente vai pegar primeiro, né, o x menor do que zero. Aí veja que o A, né, toda vez que eu sortear, né, o A ele vai estar no azulzinho. Então se eu pegasse x igual a menos 1, por exemplo, né, então toda vez que eu sortear o A, isso aqui vai ser sempre falso, né, certo? Porque o A, né, é um número, né, que é sempre maior, né, do que menos 1. Né? Então a probabilidade disso acontecer, né, é zero. Né? Bem, se eu pegar agora de 1, né, até infinito, né, então a probabilidade do A, né, ser menor do que, por exemplo, se eu pegasse 2, né, x igual a 2, isso é sempre verdade, né, porque o A está aqui, né, o A vai ser sempre menor, né, do que 2, qualquer sorteio que eu fizer do A. Então a probabilidade disso acontecer, né, disso aqui acontecer, é 1, né, é sempre verdadeiro, para qualquer valor, né, de x maior do que 1. E se eu tiver agora entre 0 e 1, né, então a probabilidade disso aqui ser verdade quando eu sortear o A, né, ele caia nesse intervalo aqui, né, entre 0 e 0,4. Como isso é uniformemente distribuído, né, a probabilidade de quando eu sortear o A cair aqui dentro, né, é 0,4, né, tem 40% de chance, né, dele cair aqui, né, e 60% de chance, né, dele cair aqui. Então a probabilidade de A, né, ser menor ou igual a x, quando ele está nesse intervalo aqui, é o próprio x. Então isso está dito aqui, né, 0, né, quando x é menor do que 0, 1, né, quando x é maior do que 1, e quando o x está entre 0 e 1, né, é o próprio x, né, essa probabilidade. Substituindo, né, por esse valor aqui, né, a gente tem que é 0, né, quando x1 é menor do que 0, x1, né, sob seno de 2πt1, né, quando isso aqui está entre 0 e 1, ou então quando x1 está, né, entre 0 e seno de 2πt1, e 1, né, quando isso é maior do que 1, ou quando x1, né, é maior, né, do que seno de 2πt1. Então o que a gente tem é o seguinte, né, veja que a nossa como a distribuição, né, está entre 0, né, e seno de 2πt1, certo? Então está aqui, né, para valores acima, né, de seno de 2πt1, né, qualquer o sorteio, né, se eu pegar um número maior, né, do que seno de 2πt1, isso vai ser sempre, né, maior, né, do que o meu sorteio. Então isso vai ser sempre verdade, né, sempre verdadeiro. Se eu pegasse agora um valor negativo, né, aqui, né, isso seria sempre falso, né, o A nunca vai ser menor, né, do que o número, né, negativo, né, porque está entre 0 e isso aqui. Então é basicamente o que está dizendo lá no... Bem, agora vamos considerar o segundo caso, né, quando o seno de 2πt1 é menor do que 0, né. Então, pegando agora T1, né, aqui, né, você tem que seno de 2πt1 é menor do que 0. E o que a gente tem é o seguinte, né, nossa variável aleatória vai estar entre seno de 2πt1, né, até 0. É justamente o contrário, né, agora. Certo? Então ela está aqui, né. Então toda vez que eu sortear, ela está aqui. Então, se seno de 2πt1 é menor do que 0, né, essa probabilidade que quando eu dividir ambos os lados eu tenho que mudar, né, a desigualdade. Então, essa é a probabilidade do A, né, ser maior ou igual a x1, né, sobre o seno de 2πt1. Fazendo a mesma coisa, né, chamando isso aqui de x. Então, qual a probabilidade, né, de A ser maior ou igual a x? Né? Na verdade é 1 menos, né, do que a probabilidade de A ser menor ou igual a x. Né?
podia calcular assim, mas vamos ver como é que a gente pode fazer. Veja que o x a gente vai variar, né, de menos infinito a infinito, então vamos pegar novamente, né, entre menos infinito e zero, por exemplo, novamente x igual a menos 1. Quando eu sortear o a, né, isso vai ser sempre verdade, né, o a é sempre maior, né, do que menos 1, certo? Porque o a é um número, né, entre 0 e 1, certo? Então isso vai ser sempre verdadeiro, hein? Então quando x é menor do que 0, né, isso é sempre verdadeiro. Quando x é maior do que 1, né, isso é sempre falso, né? Porque se eu pegar x igual a 2, novamente, né, o a nunca vai ser maior, né, do que 2, né, porque o a está aqui. Né? E agora, né, se eu pegar o 0,4, né, como a gente pegou da outra vez, isso aqui é verdadeiro, né, se o a, né, quando eu sortear o a, ele cair nesse intervalo. Né, que você tem 60% de chance, né, dele cair nesse intervalo, que é 1 menos 0,4, né, que dá 0,6. Então essa probabilidade aqui é 1 menos x, né, quando o valor do x, né, está entre 0 e 1. Certo? Então daria isso aqui. Então agora a gente substitui, né, por x1 sendo de 2πt1. Aí a gente tem a distribuição cumulativa, né, f de x de t1 de x1, quando o seno de 2πt1 é menor do que 0. Então daria isso aqui, né, substituindo, né. Então é 1, né, quando é menor do que 0, é 0, né, quando é maior do que 1, ou quando x1, né, é maior do que seno de 2πt1, menor, desculpa. Porque o seno aqui é negativo, né? Quando multiplicar tem que trocar. Então aqui também, né? Quando x1, né, tiver entre 0 e seno de 2πt1 e 0, né, é 1 menos x1, né, sobre seno de 2πt1. Bem, o caso 3 é o caso trivial, né, que a gente tem, o seno de 2πt1 é igual a 0. Então, isso é a probabilidade de A seno de 2πt1 menor do que igual a x1, né? Mas isso aqui é 0, né? Então, a probabilidade de x1, né, ser maior ou igual a 0. Bem, isso é 0, né? Se x1 é menor do que 0, e é 1, né? Se x1 é maior do que 0, né? Então, é uma distribuição determinística, né? Bem, um exemplo, né? Se a gente pegar t1, né, igual a 1/8, né? Então o seno de 2πt1 é raiz de 2 sobre 2, que é o seno de π sobre 4. Né? Aí a gente tem como é que a função de distribuição cumulativa, né, de 1/8, né, é 0, né, quando x1 é menor do que 0. É 1, né, quando x1, né, é maior do que raiz de 2 sobre 2. E é raiz de 2, né, x1, né, quando x1 está, né, entre 0 e raiz de 2 sobre 2. Né. Então daria justamente isso aqui, né, a distribuição, então, de 1/8. Né. Veja que as distribuições, né, vão ser sempre assim, né, dependendo, né, do valor, né, do seno, né. Vamos dizer que quando desse 1/4, né, que dá π sobre 2, isso daria 1, né, então ia de 0 a 1 para cá, que é uma distribuição uniforme. Bem, então vamos avaliar, né, a bidimensional, né. A gente vai fazer uso, né, da unidimensional dos resultados que a gente já teve, a facilidade, né. Então, se a gente fixar, né, t1 e t2, né, a gente tem as variáveis x de t1 e x de t2. Então a função de distribuição conjunta, né, de t1 e t2 nos pontos x1 e x2, né, por definição é a probabilidade, né, de x1, eu estou chamando de x de t1 de x1, né, x de t2 de x2, né, é menor ou igual a um valor, né, x2. Substituindo, né, isso é a probabilidade de A seno de 2πt1 menor ou igual a x1 e A seno de 2πt2, né, menor ou igual a x2.
Essas duas coisas, né, tem que ocorrer ao mesmo tempo, né? Então eu quero calcular essas probabilidades, hein? Bem, quantos casos a gente tem que analisar, hein, agora? Veja, o primeiro caso, né, seria quando o seno de 2πt1 é maior do que zero e seno de 2πt2 também é maior do que zero. Bem, podia também quando o seno de 2πt1 for maior do que zero e seno de 2πt1 ser menor do que zero. Quando o seno de 2πt1 for menor do que zero e o seno de 2πt2 ser maior do que zero. Quando o seno de 2πt1 for zero e o seno de 2πt2 for zero. Quando o seno de 2πt1 for zero e o seno de 2πt1, né, for positivo. E percebeu que a gente tem, na realidade, muitas possibilidades, né, muitos casos para analisar. Pense agora que se a gente tivesse três, né, variáveis aleatórias, como não seria, hein? Então a possibilidade, né, de você se perder, né, nessa análise é muito grande, hein? Mas a gente tem que analisar cada caso, hein? Não tem jeito. Embora alguns casos, né, por exemplo, seno de 2πt1 ser maior do que zero e seno de 2πt2 menor do que zero, né, é a mesma análise, né, se a gente pegar o contrário, né, seno de 2πt1 ser menor do que zero e o seno de 2πt2, né, ser maior do que zero. Então as facilidades. Mas vamos ver o caso 1, né, quando os dois, né, são maiores do que zero. Isso quer dizer que eu posso dividir, né, essa desigualdade, né, por seno de 2πt1 e posso dividir essa desigualdade, né, por seno de 2πt2 sem trocar, né, o sinal, né, da desigualdade. Então essa é a probabilidade do A, né, ser menor ou igual a seno x1, né, sobre seno de 2πt1 e A, né, também ser menor ou igual a x2, né, sobre seno de 2πt2. Mas olha, qual a probabilidade, né, de A ser menor ou igual a 0,4 e A, né, ser menor ou igual a 0,2? Não é? Ou dito de outra forma, vamos botar uns números inteiros. Qual a probabilidade de A, né, ser menor ou igual a 3 e A, né, ser menor ou igual a 2? Considere o evento, né, A menor ou igual a 3 e A menor ou igual a 2. Né, quando é que essas duas coisas ocorrem, né? Elas só ocorrem, né, quando A é menor ou igual a 2, né? Já que como garante, né, o evento, né? Então dizer que A é menor do que 2 e A é menor do que 3, né, é idêntico a dizer que A é menor do que 2. Não é? Ou isso é a mesma coisa, né, que dizer que A é o mínimo, né, é menor ou igual ao mínimo, né, entre A e B, certo? O menor deles, né, que isso aqui vai essas duas coisas, né, acontecerem, né, vai ser quando o A, né, for menor do que o menor deles, né. Então a gente vai usar esse fato, né. Então isso é a probabilidade, né, veja que aqui, né, a probabilidade do A, né, ser menor ou igual ao mínimo, né, disso aqui, A e B, né, de x1. Então a gente vai chamar x1 sendo 2πt1 de x, né, e x2 de sendo 2πt2, né, de y. Então, primeiro subcaso, né, quando a gente tem que x1 é menor do que zero ou y, né, é menor do que zero. Vamos considerar alguns números, né, aqui. Vamos dizer que x é o menor, né, x é o mínimo e x é negativo, né, por exemplo, x é menos 1, né, e é o mínimo, né. Então isso seria a probabilidade de A, né, ser menor ou igual a menos 1, que a gente já viu, né, isso dá zero. Né, porque como o A é sempre maior, né, o igual, né, a qualquer número negativo, né, a gente viu no exemplo anterior, entende? E se a gente pegasse agora dizer que o y, né, é o mínimo e o y é negativo, né, por exemplo, o y é menos 2, né,
e é o mínimo. Então isso é a probabilidade do A, né, ser menor ou igual a menos 2, que também é zero. Então veja que se x for menor do que zero ou y for menor do que zero, né, isso aqui como é zero, né, essa probabilidade nunca vai ocorrer, né, se qualquer um deles, né, for negativo. Então essa probabilidade é zero. Bem, no outro caso, né, se x for maior do que 1 e y maior do que 1, as duas coisas têm que ocorrer. Veja que se x for maior do que 1 e y for menos 2, né, isso é zero, né, a probabilidade, né, disso aqui é zero, porque aí o menos 2, né, é menor, né, do que 3, por exemplo, né, x igual a 3. Então, se x for 2, né, e y for 3, né, o mínimo é 2. Isso aqui é sempre verdadeiro, né, porque o A é um número entre 0 e 1, né, então é sempre menor, né, do que 2. Né. Se a gente pegasse o contrário, né, 2 aqui e 3 aqui, né, seria o do y, né, A menor ou igual a novamente 2, né, que seria sempre verdade. Então as duas coisas, né, tem que ocorrer, né. Então, seria 1 nessa probabilidade, né, se os dois, né, as duas variáveis x e y, né, forem maior do que 1. Veja que a gente praticamente já analisou, né. Agora a gente está dizendo que x é o mínimo, né, entre x e y, ele é menor, né, do que y, e o x, né, está entre 0 e 1, certo? Então isso pode ser qualquer, né, mas ele é maior o y, né, pode ser qualquer, mas é maior do que o x, certo? Então como o x é o mínimo, né, isso é a probabilidade do A, né, ser menor ou igual a x, e como o x está entre 0 e 1, né, a probabilidade disso é o próprio x, né, como a gente já viu. Isso é o contrário, né, se o y for o mínimo, né, esse mínimo aqui é o y, né, então isso é a probabilidade do A ser menor ou igual a y, isso a gente já analisou, né. Então o valor vai ser o próprio y. Então a gente teria esses casos aqui, como substituindo, né, os valores do x. A gente tem que, se x1 ou x2 for menor do que zero, a probabilidade é zero, né? E quando um deles, né, x1 sob seno de 2πt1 é o mínimo, né, e ele está entre 0 e 1, é o próprio x1. Se for o contrário, né, o x2 sob seno de 2πt2 for o mínimo, né, e ele tiver entre 0 e 1, é isso aqui. E se os dois, né, forem maiores do que 1, né, tem que ocorrer os dois, né, ao mesmo tempo, isso vai ser como é probabilidade 1, né, de ocorrer. Sempre vai ser verdadeiro, né, isso aqui. Bem, a gente não vai avaliar os outros casos, né, que ia ficar muito grande, mas a FDC, né, para n variáveis, né, é obtida da mesma forma, mas veja que o número de casos, né, para 2 já ficou um horror, né, imagine para 3 variáveis, né, para 4 variáveis. Então a facilidade, né, de você errar, né, nessas considerações é muito grande, é muito trabalhoso, hein? Não é tão difícil, hein, mas é muito trabalhoso, né? Então o que a gente pretendeu, né, mostrar com o exemplo, né, é que, se conhecendo analiticamente, né, o processo, né, a avaliação, né, das suas funções de distribuição cumulativa é uma tarefa árdua, hein? Bem, os créditos, né, a foto é do acervo, né, do professor. E na próxima aula, né, nós vamos ver especificações parciais, né, dos processos, né, estocásticos, né, tipo a esperança, né, de um processo e as correlações, né, e covariâncias. Então até a próxima aula, pessoal.